5 de março de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Seja abençoado, seja curado, seja tocado por Deus. Fica aí, é importante você ouvir esta mensagem. Seja não apenas abençoado, seja um canal de bênção. Se inscreve nos nossos canais, Pastor Valdir dos Anjos. Deixa seu comentário, deixa seu like, compartilhe com alguém, não só para nos ajudar a levar esta palavra, mas para alcançar alguém que eu não possa alcançar. E você então será um canal de bênção e Deus vai falar poderosamente. É importante para todos os seres humanos ouvir esta palavra. Que Deus te abençoe, seja tocado em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema desta semana é o Espírito Santo, o capacitador. O tema da nossa leitura diária nesta quinta-feira é: os dons espirituais são diversos, mas vêm do mesmo Espírito. O texto se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, capítulo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas há manifestações do Espírito mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vejamos, a igreja de Corinto era uma comunidade rica em dons espirituais, mas também enfrentava desafios de divisões e imaturidade espiritual. Por isso, o apóstolo Paulo ensina que os dons são diferentes, porém a fonte é uma só, o Espírito Santo. Dentro da pneumatologia bíblica, aprendemos que o Espírito Santo não apenas habita na igreja, mas capacita cada crente a cumprir a missão de Deus na terra. O Pentecoste não foi apenas um evento histórico relatado em Atos 2, foi o início de uma realidade espiritual permanente para a igreja. O mesmo Espírito que desceu sobre os primeiros discípulos continua sendo derramado sobre todos aqueles que buscam a presença de Deus. Portanto, a igreja não cresce apenas por estratégias humanas, mas pelo poder do Espírito que capacita cada crente para servir. Se o Espírito Santo concede dons à igreja, estamos realmente usando aquilo que Deus nos confiou para a edificação do corpo de Cristo. Vejamos, dentro da exegese do texto principal, a interpretação hermenêutica deste texto revela 3 verdades importantes. Primeiro, diversidades de dons. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Na exegese do termo grego é charis. Dom, Paulo indica capacitações sobrenaturais concedidas pela graça de Deus. Esses dons são habilidades naturais apenas para manifestações do Espírito Santo, para a edificação da igreja. Pastores, líderes, obreiros precisam compreender que cada crente possui um papel no reino de Deus. A igreja saudável é aquela que reconhece e valoriza os dons concedidos pelo Espírito Santo. Na sociedade atual, marcada pelo individualismo, o Espírito Santo nos ensina a cooperação e a unidade. Segundo, a diversidade de ministérios. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. O termo usado por Paulo refere-se a serviços espirituais dentro da igreja. E isso significa que Deus chama pessoas para diferentes funções,
Veja bem, pastorear, ensinar, evangelizar, interceder, servir, mas todos trabalham sob a autoridade do mesmo Senhor, Jesus Cristo. Nem todos terão o mesmo ministério, porém, todos podem ser usados pelo Espírito Santo. Quando cada crente entende sua função, a igreja se torna um corpo saudável e ativo na missão. Vejamos, e terceiro, diversidade de operações. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui Paulo revela quem produz os resultados. A palavra opera indica a ação sobrenatural de Deus agindo através dos dons. E isso nos ensina uma verdade essencial. O poder não está no homem, mas no Espírito Santo que opera através dele. O obreiro não deve buscar reconhecimento humano, mas permitir que Deus opere através de sua vida para abençoar os outros. Vejamos, nosso texto de apoio hoje se encontra em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus promete virtude, poder, palavra que no grego é dinamis, indicando capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. Essa promessa cumpriu no Pentecostes, quando os discípulos foram revestidos de poder para testemunhar de Cristo. Vejamos, o objetivo do poder do Espírito não é exaltação pessoal, é capacitar a igreja para testemunhar de Jesus. Este é também o objetivo deste estudo, desta mensagem, que cada ouvinte que nos ouve compreenda que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. 3 verdades sobre o Espírito Santo, o capacitador. O Espírito Santo veio com o poder do alto. O Pentecostes marcou o cumprimento da promessa de Jesus. Os discípulos, antes temerosos, tornaram-se testemunhas corajosas. A igreja contemporânea precisa lembrar que o verdadeiro poder do ministério vem do Espírito Santo. Estratégias são importantes, mas o avivamento vem do alto. Segundo, os sinais da descida do Espírito Santo. Em Atos 2 encontramos sinais claros, como de um vento impetuoso, línguas como que de fogo, falar em outras línguas. Esses sinais revelam que o Espírito Santo estava inaugurando uma nova fase na história da igreja. Mas do que sinais exteriores, o Espírito Santo transforma o interior do crente, produzindo santidade, ousadia, paixão por almas. Terceiro, a evidência de revestimento de poder. Na tradição pentecostal, entendemos que o revestimento do Espírito Santo produz ousadia para testemunhar, manifestações de dons espirituais, crescimento da igreja conforme ensinado na Bíblia de estudo do pregador pentecostal. Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais concedidas para a edificação do corpo de Cristo, incluindo palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, todos procedem do mesmo Espírito e têm o propósito de
glorificar a Deus e não ao homem. Quando cada crente exerce seu dom com humildade e amor, a igreja cresce saudável e forte. Já estamos concluindo, aleluia. O ensino de Paulo nos lembra que a riqueza da igreja não está na uniformidade, mas na diversidade de dons operados pelo mesmo Espírito Santo. Onde o Espírito Santo encontra corações disponíveis, ele transforma dons em instrumentos de poder para testemunhar de Cristo. Vejamos, aqui quero deixar uma pergunta para a nossa meditação. Veja bem, estamos apenas administrando os dons espirituais ou permitindo que o Espírito Santo nos use para capacitar vidas e transformar a nossa geração? Pastores, líderes, obreiros e igreja, o Espírito Santo continua capacitando a igreja hoje. A mesma chama do Pentecoste ainda arde no meio do povo de Deus. Nossa responsabilidade é buscar a plenitude do Espírito, desenvolver os dons espirituais, usar esses dons para servir a igreja, não a nós mesmos, mas servir a igreja, alcançar o mundo perdido. Quando permitimos que o Espírito Santo nos conduz, a igreja se torna viva, missionária e cheia do poder de Deus. Que nesta semana possamos buscar mais da presença do Espírito Santo, permitindo que ele nos capacite para testemunhar de Cristo com poder, santidade e amor. Glória a Deus pelo Espírito Santo, que opera de maneira multiforme, mas permanece o mesmo em poder e graça. Amém.